Capítulo 4. Meu dono enviou-me a uma grande manifestação de desconforto em seu semblante. É que duvidar ou não acreditar são tão poucos conhecidos neste país que seus habitantes não sabem muito bem como se comportar em tais circunstâncias. Só com grande dificuldade conseguem fazê-lo entender o que eu queria dizer ao falar em mentira e falsidade. Assim raciocinava meu dono. A utilidade da fala é fazer-nos compreender uns aos outros e receber informação a respeito dos fatos. Ora, se alguém disser a coisa que não é, esses adjetivos não são atingidos, pois nesse caso não estão realmente entendendo a outra pessoa sendo informado como convém. Era essa a sua noção da capacidade de mentir, tão universalmente praticada entre os seres humanos, mas quando afirmei que os Yahoos eram os únicos animais dominantes nem em meu país, desejou saber se tínhamos Houyhnhnms entre nós e qual a sua função. Contei-lhe que os tínhamos em grande número. No inverno são mantidos em casas com feno e aveia. Os criados e arroz têm o encargo de deixar-lhe o pelo bem liso, pentear suas grinas, limpar suas patas e dar-lhes comida e preparar suas camas. Estou entendendo, disse meu dono, os Yahoos são meus amos. Gostaria tanto que nossos Yahoos fossem mansos assim. Desculpe-me, senhor, repliquei. Pelo que vou dizer, estou certo de que lhe será desagradável. Os Yahoos entre nós são chamados cavalos, e são os animais mais generosos e graciosos que temos. Superam os outros em força e velocidade. Uns são tratados com muita bondade e atenção. Quando morrem, suas peles são arrancadas e vendidas, e seus corpos abandonados para que cães e aves de rapina os devorem. Mas a raça comum dos cavalos não tem tanta sorte nas mãos de lavradores e carroceiros que lhes dão maiores trabalhos e pior comida. Descrevi depois nossa maneira de cavalgar e os apetrechos que usamos para isso. Falei-lhe das ferraduras, explicando como eram feitas e para que serviam. Meu dono, após algumas manifestações de grande indignação, espantou-se. Como vocês têm coragem de montar em cima de um Houyhnhnm? Afinal, o mais fraco dos meus criados seria capaz de derrubar o mais forte dos Yahoos. Respondi que nossos cavalos eram treinados desde a idade de 3 ou 4 anos para as mais várias funções. Prossegui assim, se alguns deles se mostram intoleravelmente rebeldes, são empregados em carruagens, são duramente golpeados quando jovens e a cada birra manhosa. Os machos destinados a serem cavalgados são castrados cerca de 2 anos depois de seu nascimento, para torná-los mais mansos. Não tem a menor verniz de razão, exatamente como os Yahoos em seu país. É impossível expressar sua revolta diante do tratamento selvagem da raça Houyhnhnm. Disse se é possível haver algum país onde os Yahoos sejam dotados de razão. Eles ali serão certamente os animais dominantes. Afinal, a razão sempre será mais poderosa que a força bruta, mas o julgar pelo corpo que você tem, nenhuma criatura desse tamanho está menos preparada para empregar a razão nas tarefas cotidianas da vida. Os seres com os quais você convive e parecem mais com você
ou com os Yahôs de meu país? Sou tão bem modelado quanto a maior parte dos que têm a minha idade, mas os mais moços e as fêmeas são muito mais delicados e tenros, respondi. Você difere dos nossos Yahôs por seu anseio e por não ser tão disforme, mas difere para pior. Suas garras não servem para nada, quanto às suas patas dianteiras. Nem posso chamá-las assim, pois nunca vi você caminhar sobre elas. São macias demais para aguentar o contato com o chão. Não pode caminhar com segurança, pois se uma de suas patas traseiras escorregar, é certeza que você cairá. Então começou a encontrar defeitos entre outras partes do meu corpo. Meu rosto achatado, o nariz proeminente, os olhos colocados na frente de tal forma que eu não podia olhar para os lados sem mexer a cabeça. De resto, todo o meu corpo não tinha defesa contra o calor e o frio. Por fim, disse que todos os animais de seu país detestavam naturalmente os Yahôs. Supondo que fôssemos dotados de razão, como poderíamos vencer a antipatia natural que toda criatura demonstrava contra nós? Contudo, não quis discutir mais a questão, pois desejava mesmo era conhecer minha história e o país de onde viera. Disse-lhe que nascera numa ilha chamada Inglaterra, muito diferente daquele seu país, que estudara para ser médico cirurgião, cuja função era curar feridas e machucados do corpo, que meu país era governado pela fêmea de um homem, que nós chamávamos rainha. Deixei-o para obter riquezas com as quais sustentar a mim mesmo e a minha família quando retornar. Em minhas últimas viagens, comandava o navio, tinha cerca de 50 Yahôs sob minhas ordens. Muitos morreram no mar e eu fui obrigado a acolher os outros, de várias nações. Mas como você conseguiu convencer estrangeiros de diferentes países a se aventurar junto com você pelos perigos do mar? Interrompeu o meu dono. Respondi que eram pessoas em situação de desesperadoras, forçadas a fugir de sua terra natal, por causa da pobreza dos crimes que tinham cometido por lá. Durante a conversa, meu dono me interrompeu várias vezes e eu tive que recorrer a muitos rodeios para descrever a ele os vários tipos de crimes que levaram nossa tripulação a afundar da terra natal. Foi só depois de vários dias de conversa que ele pôde me compreender. É que não conseguia entender qual seria a utilidade ou a necessidade de praticar crimes. Para esclarecer, tive de dar-lhe alguma ideia a respeito de nosso objeto, de nosso desejo de poder e riqueza, dos terríveis efeitos da cobiça, do excesso, da maldade e da inveja. Meu dono erguia os olhos com espanto e indignação. Não havia na língua do país palavras para poder, governo, guerra, lei, punição e milhares de outras coisas. Muito inteligente, meu mestre por fim chegou a um entendimento perfeito do que o ser humano era capaz de fazer em nossa região do mundo. Finalmente pediu que eu lhe contasse algo sobre a terra chamada Europa e sobre meu próprio país.